Agora vamos tratar de uma das principais notícias do dia, que na verdade chegou ontem, né? O Ministério da Saúde, sobre a vacina da dengue que foi suspensa, né? Então o Ministério da Saúde já afirmou que ainda não há um prazo definido para concluir a investigação sobre a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A aplicação das doses foi suspensa temporariamente pelo governo federal de forma preventiva. Durante uma coletiva de imprensa, representantes da pasta disseram que o Ministério tem cobrado rapidez nos testes de laboratório. No entanto, ressaltam que o processo precisa seguir os protocolos de segurança adotados pelo SUS e, claro, esses protocolos de segurança, eles são, a princípio, mais demorados do que gostaríamos para a resolução dessa questão. Vamos conversar agora com o Jean Gorenstein, que é médico infectologista, ex-secretário de Saúde de São Paulo, está ao vivo no TMC 360, é uma grande referência para todos nós sobre esse assunto. Bom dia, doutor, como vai? Bom dia, Joana, Felipe e a todos os amigos da TMC. É um prazer estar conversando com vocês. Doutora, eu vou ser bem direta, porque nos últimos anos nós temos sofrido bastante com desinformação em relação a vacinas. E quando surge, então, esse fato, ele é munição para que mais desinformação ela seja propagada. O que é importante a gente saber neste momento? Separar o joio do trigo. Porque eu vi muitos comentários bem maliciosos nas redes sociais que induzem pessoas ao erro. O que é importante a gente saber neste momento, doutor? Bom, primeira questão é lembrar da história, do que aconteceu para que essa vacina, esse imunizante fosse liberado. Foram feitos testes, são 16 mil voluntários que foram efetivamente testadas ao longo de vários anos, e isso garantiu tanto a questão de segurança quanto a questão de eficácia da vacina. O que é uma vacina eficaz? É uma vacina que tem um componente de proteção contra formas graves e fatais. E ela realmente chegava a quase 90% de eficácia nesse quesito. E foi a partir daí que essa vacina acabou sendo lançada para a nossa população. Nós sabemos claramente que uma vacina, quando vai ser estendida para um número maior de pessoas, vai ser natural que nós estejamos encontrando outros efeitos que não foram aqueles encontrados naquela população. Lembrando, eram 16 mil voluntários e aqui nós já vacinamos mais de 500 mil pessoas. E com isso acabou se encontrando 42 efeitos adversos que nós chamamos severos e, infelizmente, 3 efeitos adversos graves que precisaram internação em unidade de terapia intensiva, sendo eles 2 que evoluíram com desfecho fatal, acabaram infelizmente morrendo. Então, dessa forma, de uma maneira muito correta, muito cordata, tanto o Instituto Butantan, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o próprio Ministério da Saúde falou: não, peraí, vamos parar, vamos entender o que está acontecendo. O número é um número baixo, mas houveram mortes. E a partir do momento que houve mortes, claramente existe a necessidade de entendimento daquilo que aconteceu. Por isso, a suspensão temporária da vacinação, dando a segurança, a garantia de que esse imunizante poderia continuar sendo aplicado, mas vamos entender melhor o que aconteceu. Portanto, a única informação que nós temos é um nexo cronológico, temporal, ou seja, pessoas que tomaram a vacina num período de dias após, até 19 dias após a vacina, tiveram algum evento. Nós não sabemos se existe uma associação direta, um nexo causal de causa e efeito em relação à vacina. Doutor Gorenstein, é um prazer falar com o senhor e é exatamente sobre esse nexo causal, essa relação de causa e efeito que eu queria tratar. O senhor falou, né, de um universo de 500 mil pessoas, vamos arredondar só para o pessoal que está nos acompanhando entender, e aí a gente cai para umas 42 pessoas em uma situação de casos severos, né, e infelizmente, dois óbitos dentro de um universo de 3 casos graves. O que acontece agora? Quais são os procedimentos que a boa ciência recomenda que sejam feitos e que, obviamente, as autoridades brasileiras e o Instituto Butantan vão fazer?
Bom, primeira coisa é criar um comitê formado tanto por técnicos, médicos, agentes da Agência Nacional de Vigilância, que de forma conjunta vão avaliar caso a caso. Prontuários médicos, exames laboratoriais, históricos individuais desses pacientes, para saberem se tomavam medicações, quais as medicações, se tinha algum problema de saúde ou não. Tudo isso vai ser muito avaliado para se entender se houve alguma questão individual dessas pessoas, interação com medicamentos, ou se de repente cursaram com outras doenças ao longo daquele momento e acabaram piorando a sua evolução. Então, dessa maneira, tudo isso vai ser avaliado no sentido de poder trazer à luz informações. São essas informações que vão poder associar ou não esses eventos, esses eventos mais graves, o evento morte, também a vacina. Caso isso seja afastado, isso claramente volta a se retomar a vacinação. Caso haja uma associação entre a vacina e esses eventos graves, outros estudos serão feitos no sentido de adaptação e segurança desse componente do imunizante para termos uma tranquilidade na continuidade desse processo vacinal. Lembrando que a vacina da dengue, especialmente da dengue dose única, é a esperança que o Brasil tem, principalmente por se tratar de um país tropical, um país que vive de forma endêmica com a dengue, ou seja, nós temos dengue ao longo de todo o ano, intensificado em períodos de mais calor e chuvas, e só no ano passado 6.200 pessoas morreram em decorrência a quadros graves de dengue. Então nós temos sim que avaliar esse imunizante, caso haja essa associação de mortes ou de eventos graves, readaptar o imunizante, porque nós precisamos vacinar e proteger a nossa população. Doutor, rapidinho antes da gente terminar, uma pergunta hipotética. Tomei a vacina, não apresentei nenhuma reação adversa. O que que eu faço? Absolutamente nada. Significa que você estará imunizado e não teve os fatores interferentes. Nós sabemos que a maioria das pessoas que acabam fazendo uso da vacina passam de forma totalmente incólume, sem nenhuma intolerância, nem dor local, nada disso. Outras aparecem sintomas leves, como disse, como dor local, febre baixa, mas infelizmente efeitos adversos, como foram apresentados, acabam acontecendo num percentual a menor. Essas pessoas que tiveram uso da vacina nos últimos 21 dias e que tiverem febre, dores no corpo, especialmente dores abdominais, procurem as unidades de saúde e façam a referência do uso da vacina da dengue do Butantan, da dose única, para que efetivamente sejam tomadas providências, análises muito mais pormenorizadas para dar segurança para quem estiver sendo atendido por uma unidade de saúde. Aqui na nossa TMC, nós ouvimos o Dr. Jean Gorenstein. Dr. Jean, muito obrigado mais uma vez pela aula aqui, pela conversa e até uma próxima vez. Um grande abraço, é sempre um prazer conversar com vocês e sempre parabéns pelo papel de orientação que vocês têm trazido de uma forma muito lúcida e coerente. Muito obrigado. Obrigada, doutor 9 Jean. Até a horas. próxima.